E aí pessoal, aqui é o Luan e bem-vindos ao tutorial do Apply Energies 2. E esse mod, né, ele é um mod muito pedido pela galera que acompanha a minha série do modpack All the Mods 10 no canal. Mas você pode estar aqui tanto por outros modpacks, porque esse mod ele é muito utilizado em vários modpacks, né, que são com a pegada mais técnica. Né, aqui a gente vê alguns itens, né, que vão ser adicionados, a gente vai passar por eles. Esse mod é muito útil mesmo. Eu falo, por exemplo, para quem começa o ATM10, para começar desde o início com ele, porque ele vai ajudar em autocraftings, estoques automatizados, ele vai ajudar também armazenamento. Então, ele é muito bom. Eu já lidei com outros mods para essas funções, mas nada se comparou ao Applied Energies 2. E eu estou aqui no mundo, né, totalmente novo, né, não estou na minha série, para mostrar para vocês do zero mesmo. Depois eu posso mostrar também algumas aplicações lá direto no meu mapa da série, né. E para você começar nesse mod, seria bom você ter o manual, né, e a bússola de meteoritos. Não é obrigatório. Por exemplo, na minha série, o meu personagem já nasceu... não nasceu, eu encontrei um meteorito próximo de onde eu fui morar, sem estar procurando um. Então você pode achar naturalmente um meteorito, ele pode estar debaixo da água, ou pode estar sem água também. Mas você pode também usar uma bússola de meteoritos. Bom, para começar, você pode fazer esse carregador. Ele faz dessa forma, com materiais vanilla mesmo. E vocês podem fazer essa manivela. Essa manivela, ela faz dessa forma também, material vanilla. Esse carregador, a gente vai usar em várias coisas, né, do Applied. Ó, e aqui, como vocês podem ver, a gente pode transformar um livro no manual, o cristal de quartzo certo, que a gente vai usar muito. Eu vou mostrar como é que vai pegar. Em carregado, a bússola na bússola de meteoritos e essa redstone crystal no charge redstone crystal. E você pode usar energia. Então vocês vão ver que o Applied ele aceita energia de vários mods. Eu já usei particularmente do Mechanism, do Poa. E vamos pegar um livro e uma bússola para mostrar para vocês. Se vocês tiverem energia de outros mods, vocês podem ligar diretamente aqui. Se não, vocês podem colocar uma manivela. E aí, quando vocês clicam nela, ó, ele vai gerar energia. Então ali, ó, 160 AE. Vou clicar de novo, 320, tá vendo? E aí podemos colocar aqui um livro. E vamos girar aqui, se não me engano, 10 vezes, né? Tava mostrando lá. Olha lá. Produziu. Então assim que faz o manual. E a bússola a mesma coisa. A gente coloca a bússola aqui e vai girando até carregar. Se você tiver energia de outros mods, é só ligar diretamente. Esse mod, assim, geralmente não se faz com ele sozinho. Mas teria como também você trabalhar com ele sozinho. Então aqui a bússola de meteorito. O manual, infelizmente, ele não está em português. Mas pode ser que ele vai ajudar bastante em algumas coisas, sabe? Ele é bem interativo, é bem feito pra caramba. E o que a gente vai buscar é os certos quartos, né? E ele tem uma drusa como se fosse a de ametista. E onde contém ele é o próprio meteorito, né? Que eu falei que vocês podem achar naturalmente, né? Sem querer, ou com essa bússola, né? Então vamos colocar aqui na mão. Vamos ver, ela está apontando. Olha que engraçado, do lado direito ali pode ser por causa do meu shaders. Ele não tá mostrando, ó, mas lá na hotbar ele tá mostrando que é pra lá. Então vamos lá, na hora que chegar eu mostro pra vocês. Ó galera, então eu cheguei aqui no local. Como vocês podem ver no mapa, ele vai ficar um círculo, tá vendo? Às vezes com água, às vezes sem água. Vai do... né, é aleatório. Esse caso aqui, ele tá com água, tá vendo? E ele tem esse bloco de pedra do céu em volta dele. Essa pedra é importante, tipo assim, vocês vão usar em alguns craftings. Ó, vou mostrar pra vocês, não é tão fácil também quebrar. Ela é uma pedra bem dura. Ainda mais quando você tá debaixo d'água, ó, tá vendo?
Ele é meio chatinho de quebrar. No caso, esse mod que eu tô jogando, ele tem um mod que chama V-Miner. Eu consigo quebrar vários blocos ao mesmo tempo, segurando o Ctrl. Então eu já vou quebrar vários aqui. Então, ó, como vocês podem ver, o meteoro, ele tem drusa de quartzo, certos? Só que tem vários tipos, ó. Esse daqui é infalível, esse é danificada, esse é barata, imperfeita, tá vendo? Isso que quer dizer? A não ser a infalível, todo o resto, uma hora ela não vai produzir mais o cristal, né? Então ela aqui é semelhante à ametista, ela vai produzindo, só que apenas a infalível sempre vai produzir. E quando vocês quebrarem esse cubo, ele vai dropar as placas dos chips que a gente vai usar no mod. Então é muito importante. Olha, como vocês podem ver, veio prensa inscritora de engenharia, prensa escritora de lógica e prensa escritora de silício. E também veio um manual, né? Então caso vocês não tenham feito, aqui no baú também vem. E aqui a gente tem as 9 danificadas. Se vocês olharem ali em cima, né, no meu mod ali, mostra um xizinho na picareta. Isso quer dizer que vocês não conseguem quebrar esse bloco e ele produzir depois na sua casa. Então, quando você quebra ele, normalmente ele vai vir bloco de quartzo certo, que cada um vira 4 cristais de quartzo certo. Só que é interessante vocês levarem para sua base essas drusas para vocês farmarem esse bloco, né? Então, eu vou mostrar algumas formas de vocês fazerem isso. Então, como vocês podem ver, com o toque suave, a gente consegue pegar ela, né? Então, na picareta normalmente. Então, por exemplo, ó, essa daqui que é infalível, né? Drusa de quartzo certo, imperfeita, né? Ah, inclusive tinha mais uma prensa que tava lá embaixo, ó. Prensa de cálculo. Isso é importante. A gente vai usar as 4. Então aqui tem a drusa imperfeita, a drusa danificada. Tem como a gente produzir também essas drusas. Eu vou mostrar mais à frente. Mas por enquanto, peguem todas. Uma outra forma de vocês pegarem é usando a caixa de papelão. Que ela faz com esses serragem, que é do Mechanism, ou com a serragem do Productive Trees. Então vai depender se você tem esses mods aí, né? E pelo mecanismo faz usando a serra de precisão e coloca umas madeiras e tem uma chance de gerar, né? E aí com ele você coloca aqui, ó, com o botão direito, e aí você coloca isso dentro de uma caixa de papelão. Ó, e aí no Survival você pode quebrar a caixa de papelão. E aí você vai ter a drusa de quartzo dentro da caixa de papelão. Então são essas formas que vocês têm para pegar elas. Ó, e tá vendo que aqui o cristal vai crescendo? Vocês podem quebrar com a picareta. E se ela não tiver no último estágio, ele vai vir o pó do quartzo certo. Se ela tiver totalmente crescido, ele vai vir o cristal de quartzo certo. E aí, como vocês podem ver, ó, se eu colocar a caixa de papelão no chão e depois Shift botão direito, eu consigo mover a drusa de lugar sem eu ter a picareta com toque suave. Ou também aqui eu peguei o toque suave. Então assim que vocês vão levar esse bloco para a base de vocês. Agora que vocês entenderam como é que pega os itens iniciais do mod, agora eu vou para o nosso mundo aqui dos tutoriais e vai ficar mais fácil para eu mostrar para vocês como a gente pode iniciar. Agora estou aqui no nosso mundo plano aqui para ficar mais fácil para eu mostrar para vocês. E não se assustem, pessoal. Vou mostrar passo a passo. Então, como eu havia falado, né, as drusas vão dar o quartzo e o cristal de quartzo. Caso você esteja jogando o ATM10, na tela de missões, e se você não sabe a tela de missões, lá no seu menu de teclas, você pode ser que tenha que trocar o botão, né, porque às vezes tem conflito. A gente tem a janela do Apply de 2, e com o quartzo a gente pode fazer a chave de quartzo, né? Você pode usar um quartzo do Nether, mas né, no caso aqui a gente vai usar o quartzo normal. Então você coloca 5 assim e a gente faz uma chave de quartzo certo. Para você iniciar o seu sistema de armazenamento, primeiro a gente faz armazenamento, depois a gente faz a parte de autocraft. Basicamente a gente vai ter que fazer um desses dois itens aqui, baú ME ou gabinete ME. Eu não recomendo fazer o baú ME, porque o baú ME ele aceita 1 HD de armazenamento.
Então o Apply Energy ele é como se fosse um computador. No seu computador aí você tem um HD e ele armazena arquivos. Então o Apply Energy é como se fosse isso, só que ele armazena itens do Minecraft. E aqui você só consegue colocar um HD, enquanto esse daqui você pode colocar vários de uma vez. Então eu recomendo ir direto para esse, e ele não é tão caro. Mas se você quiser fazer esse primeiro, ó, esse é o Craft, você vai usar... Aqui aparece vários, né, porque pode fazer qualquer vidro, mas você vai fazer com vidro normal. A gente vai fazer um terminal e o cabo de flux. E o cabo de flux vai usar cristal de flux mais fibra de quartzo. E a fibra de quartzo você vai usar o pó de quartzo, que a gente já viu como é que pega, e um vidro comum. Depois tudo isso vai ficando mais fácil e também mais pra frente você vai ensinar o seu sistema, então você não vai ter que ficar fazendo isso sempre. O terminal faz assim, né? E a gente vai precisar aprender a fazer o flux, que é muito usado. Então lá no mundo normal, a gente fez o carregador e a gente aqui vai precisar fazer também um inscritor, que a gente vai colocar aquelas placas que a gente achou lá no meteorito. O carregador a gente viu como é que faz e o inscritor faz dessa forma. Os dois são itens vanilla, são bem tranquilos de fazer. Para vocês usarem todo o sistema do Applied, né, ele vai precisar de energia, né? Então vocês vão ter os mods de energia, né? E você pode usar esse aceitador de energia para converter na energia do Applied. Alguns mods aceitam diretamente no sistema do Applied, mas na via das dúvidas eu sempre ligo nesse aceitador. Então aqui, por exemplo, eu peguei um painel solar do Poa, né, que está numa bateria aqui do Poa. A gente vai ligar num aceitador de energia. Olha lá, dispositivo desligado foi para dispositivo ligado. E do aceitador, a gente vai ligar em uma cédula de energia. Vou colocar aqui do lado. Ó. E ela aceita 200 kI. Você pode ligar o aceitador direto no seu sistema. Só que conforme vai fazendo uns craft, uns armazenamentos, vocês vão reparar que o seu Applied vai começar a piscar de não funcionar e funcionar. Porque ele não tem essa carga, né, armazenada. Para vocês fazerem o aceitador de energia é assim que faz, é bem simples. Vocês vão fazer esse vidro de quartzo, que vai usar vidro normal e o pó de quartzo, que vocês já sabem. Cobre e ferro. Ah, e para quem não sabe ainda no J, se você colocar @ae2, vai aparecer todos os itens do mod Apply Energy 2. Da mesma forma, tem um mod separado que chama Extended AE. Talvez eu dou umas comentadas nesse vídeo. A célula de armazenamento existe a de 200k e a de 1.6 milhões, né? Ela também não é muito difícil, a diferença é que você vai usar várias, né? Então, para os nossos testes aqui, eu vou deixar a de 1.6 aqui. Mas é assim que vocês vão fazer no seu sistema. Vocês podem ligar também o mecanismo nele, enfim, o mod que vocês tiverem de energia aí. E uma coisa que a gente vai usar bastante é o Flux, cristal de Flux, e também o seu pó de Flux. Para fazer ele, a gente vai pegar um cristal de quartzo carregado, redstone e quartzo do Nether e jogar na água. Mais para frente vai dar pra gente automatizar isso com o Crystal Assembler. Mas por enquanto a gente vai ter que fazer isso manualmente, né, no seu mapa. Então, o cristal, vocês já viram como é que pega, né, nas drusas, né, quando ele estiver totalmente crescido. Ele vai vir os cristais. E a gente já viu como é que faz um inscritor e o carregador, né, vamos colocar um em cima do outro. Porque ele passa energia também por estar próximo ao bloco, né, então daqui passa energia para cá e passa energia para cá. E para você fazer o quartzo carregado, a gente coloca ele aqui no nosso carregador. E ele vai usar 1600 AEs, né? Ou a manivelinha lá que a gente viu. Então aqui, ó, esperar ele carregar. Ó. E quando ele estiver totalmente carregado, ele vai ficar diferente, como se tivesse uns raiozinhos nele, ó. Esse aqui é o carregado. E a gente viu também que a gente vai usar redstone e quartzo. Então, né, vocês vão achar um lugar com água e vocês vão tacar os 3 ingredientes na água. E ele vai ter uma animaçãozinha e vai ser transformado em Flux. Flux, né? Então é assim que vocês vão fazer o Flux. E sabendo fazer o Flux, vocês vão fazer esse cabo ME Flux, que vocês vão usar para conectar de tudo. É a base, né? É o cabo base de todos os cabos do Applied Energy.
Então vocês vão usar 2 cristais, fibra de quartzo, vocês vão usar vidro normal e o pó de quartzo. O pó de quartzo vai depender dos mods que vocês têm, mas vocês podem usar o Mystical Agriculture, vocês podem usar um Extractor ligado numa drusa, ele vai produzir. Os cristais também que não estão crescidos totalmente, se vocês quebrarem antes, eles vão vir em formato de pó. E depois eu posso mostrar também forma de farmar, né? E se vocês fizerem um inscritor também, eles também trituram, né? Da mesma forma, vocês podem usar o triturador do Mechanism, Macerator do modo Industriation, enfim. O ideal é vocês verem aí no seu J o que ele sugere, né? Porque pode ser que você está trabalhando com algum mod específico. Então, como eu disse, né? Para armazenamento, eu recomendo fazer o gabinete ME direto em vez do baú ME. O baú ME é bem mais simples, mas a longo prazo você vai ter que ficar fazendo vários. Então, para a gente fazer o gabinete ME, a gente vai aprender a fazer processadores. Então, processadores também vai ser muito utilizado no Apply. E né, o cabo a gente já viu como é que faz, o ferro, e o lance é o processador em si. O processador, existem vários processadores, e esse daqui especificamente é o processador de engenharia. Então, usando o escritor que a gente colocou aqui, ó, inclusive eu já vou colocar alguns inscritores aqui. Lá no Meteoro, né, a gente encontrou as prensas, né? Então, prensa inscritora de cálculo, de engenharia, lógica e de silício. Essas 4 são as principais. Então, é ideal você ter 5 desses daqui, porque futuramente você vai automatizar isso, né? Então, é ideal você já terem 5. Um para cada placa e um vai ser onde você vai juntar ali as peças, né? Então, aqui eu vou colocar a lógica, engenharia, cálculo, ó, a de silício, e aqui vai ser onde a gente vai juntar as peças. Como ele mostrou aqui, a gente precisa de uma redstone, um circuito impresso de engenharia e um circuito impresso de silício. Para fazer o circuito de silício, a gente vai usar uma prensa inscritora de silício com o próprio silício. Ah, mas como faz o silício? Basicamente, você pode esquentar o pó de quartzo, mas eu confesso que isso é meio caro no início do jogo. Se você tiver com o mecanismo, eu recomendo vocês fazerem o quê? Triturarem areia. Então, é mais simples de fazer o silício. A areia tem como até ter infinito, né? Depois, mais pra frente, vocês vão ver. Mas tem um HD que armazena pedra infinita no Applied, que é do Extended. E com pedra você consegue transformar em areia e areia em silício. Então você consegue infinito. Mas se você não estiver usando o mod Mechanism, vocês vão ter que esquentar mesmo o pó de quartzo certo para fazer o silício. Então a gente vai aqui onde tem a placa de inscritor de silício e vamos colocar o silício. E aí com isso, né, ele vai gastar energia. Ah, mas de onde está vindo energia? O cabo do Applied, ele passa informação do Applied e energia. Então, por ele estar conectado aqui no sistema, ele está passando energia para as máquinas, né? Então aqui vai produzir o circuito impresso de silício. E aqui ele mostra a porcentagem, né? Nas máquinas do Applied tem como a gente colocar melhoria de aceleração, igual aqui que chama cartão de aceleração. Para fazer esse cartão de aceleração, a gente vai usar um processador de cálculo, ó, e o cristal de flux. Com o cartão de aceleração, olha a velocidade que vai. Bem mais rápido, tá vendo? Então é ideal vocês fabricarem. Mas tem muito craft, né? Mas o Applied, ele tá aqui para isso. Mais pra frente vocês vão ver. A gente vai conseguir ensinar o sistema a fazer craftings automaticamente. Principalmente os chips, que são a base de... Os circuitos, né? Que são a base de muita coisa. É importante a gente saber como é que faz eles automaticamente. E aqui tem uma animaçãozinha bem legal, ó. Dele prensando, né? E a gente também vai precisar do circuito de engenharia. E para fazer ele, a gente vai lá no de engenharia colocar um diamante. Então esse é o de lógica, engenharia, e colocar o diamante. Então ele tem um tempinho, não é muito demorado não. Ó. E com isso a gente faz o segundo impresso de engenharia. E ele também aceita os cards de aceleração. E depois apenas uma redstone, né? Então a gente vai juntar aqui e a redstone no meio.
não tem problema tá invertido aqui, tá? E aí, com isso, você vai fazer o seu processador de engenharia. Esse foi um exemplo, mas todos os processadores vão seguir essa lógica. Processador lógico dessa forma, só que você vai primeiro ter que fazer usando a de lógica com barra de ouro. O de cálculo, você vai ter que fazer usando o cristal de quartzo, e aí você faz esse. E mais pra frente, a gente vai ter no Extended AI, que é um mod adicional que inclui mais coisas, vai ter mais um circuito diferente. Mas assim que faz os três, né? Claro, vocês olhando aí no craft de vocês, vocês vão conseguir se integrar, né? Olhando aqui, olhando em qual máquina que faz, né? Mas os chips são assim. Tem como fazer o chip pelo Extended AI, eu vou explicar depois. Mais automatizado e maior escala. Dentro aqui da máquina do Apply Energy, você tem algumas opções, além do campo aqui dos cards. Se você clicar aqui, vai abrir o guia sobre aquele assunto, né? Ele tá falando aqui onde você coloca os itens, né? Você pode usar funil, né? Funil vanilla, mas com os mods a gente tem muitas formas de alimentar isso, né? Usando pipes, usando mecanismo, usando laser I/O, existem várias formas, né? Mas no modo vanilla você poderia colocar funil, né? Alimentando silício, alimentando redstone, por aí vai. Aqui, basicamente, é o modo como vão ser extraídos, né? Os itens. A gente não consegue mexer tanto. Isso daqui é bem legal, ó. Itens produzidos não serão exportados automaticamente. E aqui serão exportados automaticamente para qualquer lado. Então, aqui vocês podem colocar um baú, ó, e automaticamente ele vai guardar os itens no baú. Ó, então, cada um que for ficando pronto, já vai caindo pro baú. Então, você pode colocar funis aqui, alimentando, e caindo pro baú. Esta é uma forma, mas depois a gente vai ver, quando a gente começar a armazenar os itens, que você consegue jogar isso direto no sistema armazenado. E aqui o tamanho de slot de entrada, né? Empilhar até 1, até 4, até 64. Geralmente a gente não mexe tanto nisso aqui, só deixar 64 mesmo. Então, com isso, vocês já sabem fazer os processadores, né? Então, igual eu falei, não se assustem, né? São alguns craftings, mas a gente vai ensinar o sistema a fazer todos esses crashings depois, vocês não vão precisar mais tendo que se preocupar com isso. Bom, agora que a gente sabe fazer os processadores de engenharia, vocês conseguem fazer o gabinete ME. Mas vocês viram que os ingredientes é tranquilo. Caso vocês estejam muito no início do jogo e tá muito difícil pegar diamante, aí talvez eu recomendo fazer o outro de armazenamento, que seria o baú ME. Porque ele não vai diamante, então vai ser mais simples. Mas se você já tem pelo menos 2 diamantes, você vai conseguir fazer o gabinete ME. O gabinete ME, né, ele tem esse estilo, ele representa os slots, de 10 slots de armazenamento de itens. Os slots é uma coisa que é um pouquinho chatinho de pegar, mas depois que você entender o conceito deles, você vai entender essa parte de armazenamento para o resto do mod. Para você conseguir armazenar os itens, começar a armazenar itens, vocês vão precisar dessa cédula de armazenamento. Existe a célula de 1K, 4K, 16, 64, 256. Mas calma aí, antes de vocês já esperarem de fazer os maiores e tal, se você está no início, não tem tanta importância assim. Por quê? O item, né, a célula, ela é dividida em bytes usados e os tipos de item armazenado. Então, por exemplo, terra e pedra são 2 tipos. Então, ele vai ocupar 2 de 63. O que é o byte? O byte é a quantidade. Tipo, 1 milhão de terras vai ocupar muitos bytes. Entendeu? Um pack de terra vai usar poucos bytes. Então, se você reparar, quando você aumenta aqui, ó, não aumenta os tipos de itens, só aumenta os bytes. Então, se você não tem muitos milhares de itens, não faz sentido você ficar tão desesperado a fazer os melhores. O que eu indico? No começo do jogo, pega de 1K e faz 10 de 1K, que você vai ter muitos tipos de armazenamento. E aí você não vai ter problema com isso. E conforme você precisar aumentar o outro, vai ter como também. Bom, e para fazer aqui o primeirinho, vocês têm esses 2 craftings, né? Vocês podem fazer aqui usando o viso de quartzo, componente de 1K, os dois vão usar o componente de 1K, e o componente faz assim, né? Com o cristal de quartzo, o processador lógico, que vocês já viram como é que faz o processador. E aí com essa cédula aqui, vocês vão colocando aqui dentro do HD de vocês. Aqui fora, ele vai demonstrando essas células sendo colocadas, né? Então aqui, ó, coloquei 4, né? E as cores dele também, ele tem importância. Então, se vocês clicarem aqui, ó,
ele vai estar falando que quando ele está verde, ele está vazio, que é o nosso caso. Quando ele estiver azul, ele tem alguns itens. Quando ele estiver laranja, ele está quase cheio, né? Quando ele está azul, os tipos de itens encheu, aquele 63. E o vermelho é quando os bytes encheu. Então você pode ter os tipos sem estar enchido e os bytes terem enchido. E o black é porque não está recebendo energia. Ah, como que eu estou recebendo energia? Igual eu falei, o cabo do Applied ele também passa energia. Além da informação, né? Tendo aqui um gabinete de armazenamento, o que a gente vai precisar? De um painel para a gente acessar nossos itens e guardar os nossos itens. Então, vamos colocar aqui um cabinho em cima. Pode ser em qualquer lugar, tá, pessoal? Vocês podem puxar aqui e colocar o seu painel aqui. De qualquer lugar que vocês puxarem, tá? No caso, eu vou puxar aqui só porque... para ficar estética aqui, fácil de vocês acessarem. Então, aqui no próprio manual, ele fala, né? Pra gente colocar aqui um terminal de fabricação. Aqui a gente alimentou energia, já temos cabo. Então, vamos fabricar um terminal de fabricação. Ó, esse é o terminal de fabricação. Para fabricar ele, vocês vão usar o processador de cálculo, vocês já aprenderam a fazer processadores, uma bancada normal e um terminal. O terminal também usa processador, vai usar painel iluminado, que usa dessa forma também. Então, tendo o processador e tendo o painel iluminado, vocês fazem núcleo de formação e núcleo de aniquilação. Cuidado que não são iguais, são diferentes. Esse faz com o cristal, não precisa ser carregado, tá? Ele mostra as duas opções, pode ser o normal. Pod flux, processador lógico. E o de baixo de aniquilação, em vez do flux, vocês vão usar quartos. Então isso que muda. Igual eu falei, não se preocupe. No início é muito craft, mas depois a gente vai ensinando o sistema a fazer isso. Então vocês vão vir aqui e, botão direito, vocês colocarem então o terminal de fabricação. Tá vendo? Igual eu falei, vocês podem colocar o terminal em qualquer parte do seu sistema. Tipo aqui, por exemplo, tá vendo? Podem ligar aqui, tá vendo? Qualquer lugar do seu sistema. É claro, tem que ser... esses terminais vão ser 3 principais. Vocês vão usar demais. Então tem que ficar num lugar muito fácil de vocês acessarem na base de vocês. Então, quando a gente clica no botão direito, a gente tem esse acesso a esse terminal vazio, né? E só de estar com isso agora, né? A gente já tá o dispositivo ligado, a gente já consegue armazenar itens. Então, se eu segurar um Shift aqui, ó, não precisa de Shift, eu posso pegar o item e jogar aqui dentro. Já armazenei meu item. Ou se eu segurar o Shift e ir clicando, eu já vou tacando tudo lá dentro, tá vendo? Simples assim. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. E ó, aqui já ficou azul, porque ele está usando esse. E ele aparece que está usando 50 bytes, 6 itens. Então vocês entenderam como é que funciona essa parte de armazenamento. E uma coisa, ó, quando aqui tem 64, ó, vou colocar mais 64. Ele não fica ocupando várias, ele ainda é um tipo de item. Só que o 128, ele está dentro ali dos bytes sendo utilizado. Beleza? Então, quando vocês chegarem nessa parte no mapa de vocês, vocês já podem extinguir todos os baús de vocês. Sair quebrando tudo e tacando tudo aqui dentro do sistema, né? Claro, garanta que vocês tenham. Por isso que eu falo, no início, taca 10 células de 1K aqui, só para vocês trazerem tudo aqui para dentro. E qual que é a vantagem de trazer tudo aqui para dentro? A gente vai ter um controle wireless que a gente vai poder acessar os seus itens de qualquer lugar. E também, você tendo esse terminal, e aí vamos supor que eu quero craftar. Vamos supor, dentro do seu terminal, o J também funciona. Então, quando eu clico aqui, ó, clico aqui para tirar qualquer filtro, passo o mouse em cima, aperto U, eu consigo ver os itens que eu consigo fabricar usando aquele item, né? E aqui vamos supor, eu quero fazer esse vidro de quartzo. Tá vendo que tem esse mais aqui? Esse mais, ele vai falar o que que falta olhando todo o seu estoque. E aqui ele fala que não tem vidro, né? Então vamos colocar alguns vidros aí no sistema. E da mesma forma vocês podem pesquisar o item aqui, né? Ó. Então aqui, por exemplo, tá vendo que agora não tá mais vermelho? Por exemplo, esse aqui estaria, mas esse e esse não. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vem aqui para baixo. E aí, conforme eu vou clicando aqui, ó, eu consigo craftar diretamente usando os itens do meu sistema. Então, eu não preciso ficar colocando na crafting table. Ó, eu posso clicar aqui até acabar o estoque. Aqui, por que ele não faz mais? Porque ele acabou o estoque do pó. E para eu limpar aqui, ó, só eu clicar aqui que ele limpa. Então aqui tem muita vantagem. Uma do estoque, tá tudo concentrado em um terminal só. Tem a vantagem dos craftings, é mais fácil de você pegar. E você vê para que serve. E
conforme vocês vão jogando modpack, vocês vão tendo muitos itens. Então aqui vocês têm algumas coisas bem interessantes. Aqui você pode abrir o guia sobre o terminal. Ele tá em inglês, né? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma lida. Aqui vocês podem ordenar de A a Z por número de itens, ó. Vou colocar aqui, ó, número de itens, tá? O menor pro maior. Se eu colocar aqui, ó, ele inverte a ordem do maior pro menor. Eu posso colocar por mod. Por mod é muito bom. Geralmente eu uso por mod e eu geralmente uso dessa forma. E aí o Apply Energy, ele geralmente aparece primeiro. Vocês vão ver lá no meu mapa, depois eu posso abrir para vocês na prática. Aqui, vocês vão poder ver itens armazenados, fabricáveis, no caso a gente não tem nenhum. E armazenados barra fabricáveis. Geralmente a gente deixa armazenados barra fabricáveis mesmo. Aqui também, os itens, né? Tem como vocês armazenarem. Além de itens, também dá para armazenar líquido, né? Outras coisas, mas pode deixar tudo marcado. E aqui tem algumas configuraçõezinhas, que eu não vou entrar em tanto detalhe aqui. E aqui vocês conseguem ver o tamanho do terminal. Isso aqui muita gente às vezes não sabe quando começa. Às vezes o seu terminal tá assim, ó. Então você vai clicando, ele vai aumentando até o terminal máximo. Eu, particularmente, gosto de usar o terminal máximo. Eu consigo ver todos os meus itens aqui. Bom, e para finalizarmos essa parte inicial do Applied, vocês precisam aprender a fazer craftings pelo Applied. Porque é a base aqui, ó, armazenar item e craftar itens. Com isso vocês já vão sair na frente pra caramba desse mod. Mas claro, existem muitas coisas, mas eu vou explicar aqui basicamente os craftings iniciais para esse mod. E esse vídeo vai ficar grande, então eu vou fazer uma outra parte depois, e aí eu entro mais no detalhe sobre craftings. Mas aqui já vou ensinar para vocês já saírem nesse vídeo configurando crafting no mapa de vocês. Eu vou ensinar aqui para vocês também sobre canais, né? Esse cabo aqui, ele tem capacidade de transmitir 8 canais. Vou mostrar para vocês como é que funciona na prática esses canais, que é uma coisa que muita gente confunde nesse mod. Basicamente, a gente vai precisar de um controlador ME, né? Para fazer ele é assim, né? Pedra do céu, lisa, a gente esquenta a pedra do céu que a gente pegou lá no meteorito, os cristais de flux que a gente já viu e o processador de engenharia que a gente também já viu. Esse daqui é o controlador ME. Ele vai precisar de energia também. Então, quando a gente ligar ele aqui, ele vai ser todo RGB aqui, meio futurista. Se a gente clicar com o botão direito nele, ele vai mostrar os itens que estão conectados no nosso sistema do Applied. Então, ele vai mostrar aqui, tem 5 inscritores, 10 cabos, um controlador, um terminal, um aceitador. Aqui você consegue ver qual energia você vai trabalhar. Então, aqui AE, MFE, AE, né? Aqui também vai mostrar a drenagem de energia passiva. Então, 0.16 AE por tick. Uso de energia, geração de energia. E quantos canais estão sendo utilizados. Mas aí você vai falar, nossa, mas tem um monte de coisa ligada e está falando que está usando 2 canais. Nem todo bloco do Applied gasta o canal da rede. Conforme o tempo vocês vão vendo. A maioria gasta, mas alguns aqui não gastam. Esse bloco aqui, cada face dele você consegue ligar 32 canais. Ou itens, né? Então, se é um item que consome canal, você vai conseguir ligar 32. Por exemplo, se eu colocar mais um desse cara aqui. Né? Inclusive, você estando tudo dentro da mesma rede, vocês podem colocar esse daqui em qualquer lugar que vocês quiserem. Vai estar tudo dentro da mesma rede, entendeu? Da mesma forma, se vocês tiverem feito aquele baú ME inicial e depois quiser colocar um desse, além do outro, também pode, não tem problema. Imagina que tudo é um grande sistema. E aqui, ó, como vocês podem ver, por eu ter conectado mais um, ele virou 3 canais. Se eu conectar mais um aqui, virou 4, tá vendo? Aqui, virou 5. Isso tem um limite. Cada face desse controlador ME, você consegue passar 32 canais. Mas calma aí. Esse cabo simples aqui, ele só passa 8 canais. Ó, se eu vim aqui e ligar 8 gabinetes, inclusive vocês podem ligar um em cima do outro, vocês podem fazer um paredão. E quando eu vim aqui com o nono, o que vai acontecer? Um não foi encontrado. Porque esse cabo aqui sai 32, só que eu tô saindo 8 com esse cabo. Então, a soma desses caras aqui tá dando 9. Se eu quebrar aqui, ele volta a ficar tudo bonitinho. 10 canais é o total, mas essa face aqui, ela está saindo 8. Como é que eu olho essa face? Existe um cabo que chama inteligente. Ó, cabo denso inteligente ou só o cabo inteligente normal. O cabo inteligente,
ele vai mostrar algumas linhas, né? E quando você passa o mouse ali, ele vai aparecer, ó, 8 de 8 canais. Então, eu já sei. Então, se eu colocar mais uma máquina aqui, ele vai dar pau. Ele só tá passando 8 canais. Então, você consegue ir acompanhando com esse cabo inteligente. Eu não recomendo sair passando um monte de cabo inteligente. Coloca só no iniciozinho, entendeu? E aí vocês já vão acompanhar. Não precisa de você ter aqui, já que você já tá vendo aqui. Porque daqui pra cá não mudou nada, entendeu? Ah, e como que eu extraio os 32 canais desse controlador ME? Basicamente, vocês têm que fazer um cabo denso. Esse cabo denso aqui. Existe o cabo denso, e se colocar redstone e glowstone, ele vira um cabo denso inteligente que ele faz a função daquele outro que eu mostrei pra vocês. E para fazer esse daqui, vocês vão usar 4 cabos cobertos. E para fazer o cabo coberto, vocês vão pegar o cabo de ME e vocês vão pintar ele. Pode pôr da lã branca mesmo. Aí vocês vão fazer o cabo coberto. Ó, o cabo denso, ele é mais grosso, né? Lá ele. E pela linha, vocês vão vendo a ocupação dos canais. Então, por exemplo, ó, aqui deu 8. Se eu colocar mais um aqui, ele vai dar problema. Ah, mas eu não tirei o cabo aqui que passa 32 canais? Tirou, só que aqui ainda é o cabo normal. Agora, se aqui virar o cabo denso, agora tá tudo certo, ó. Ele tem 9 agora sendo utilizado. O que vocês podem fazer também? Aqui eu joguei 32, aqui tem 8, certo? Só que eu posso jogar pra cá também e tá tudo certo, porque aqui tem 9, só que 8 tá pra cá e 1 tá pra cá. Ó, inclusive vou colocar um inteligente aqui. Ó, e se vocês verem, 2 de 32, porque eu coloquei duas máquinas, tá vendo? E aí juntando com isso somos 10. Então, é assim que vocês vão fazer esse controle. O inteligente também, ele tem um visualzinho das linhas, né? Conforme vocês forem utilizar aqui, ó, as linhas vão sendo preenchidas. Ó, tá vendo? Elas vão sendo preenchidas conforme os canais. Depois que ele preenche ali as linhas, elas começam a ficar branquinhas, né? Então, isso foi sobre os canais. Se vocês tiverem problema de que, meus itens sumiu e tá aqui e tal, vocês têm que ficar atento nisso. Vocês não podem extrapolar os canais. Ainda falando sobre os controladores ME, ele é um bloco multibloco, né? Vocês podem fazer esses formatos, né? Mas o formato máximo dele é 7x7x7. E também vocês não podem ter dois desse controlador ME no mesmo sistema. Eu não posso vir agora aqui, ó, e fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Deu ruim. Só pode existir uma central de controlador ME por sistema do Applied. Eu até posso fazer um outro sistema separado aqui, tal. Mas um não comunica com o outro. Então isso é importante. Então você vai ter a central na sua base de controlador ME. E como eu disse, ele é multibloco. Por que eu gostaria de colocar mais? Porque pode ser que eu vou usar as 32 faces para cá, as 32 para lá, para cá, puxão para cima. E aí? E depois que acontecer isso? Então no início do jogo, é tranquilo vocês deixarem um só. Ou até vocês colocarem tipo uns 3 assim. E aí vocês forem puxando. Mas vai chegar um ponto do jogo que vocês não vão ter mais face para tirar desse cara. E eu recomendo vocês fazerem já a estrutura multibloco 7x7, tá vendo? Vamos fazer ela aqui. Ó, e uma observação. Se vocês tentarem passar de 7, ó, 8, vai dar ruim. Então, respeitem o 7x7. Pronto, então aqui a gente tem a estrutura 7x7x7, um cubo, né? Se vocês tentarem jogar para qualquer um dos lados, vai dar problema. Então daqui vocês conseguem puxar cabos, né? Para todos os seus sistemas, né? Cada face dessa vai ser 32. Como eu disse, no início do jogo você talvez não vai usar, com certeza vocês não vão usar. Mas, se vocês tiverem material e tal, é bom vocês já se planejarem a base pensando que você vai chegar nessa parte do game. Bom, e agora que a gente tem os canais, a gente precisa fazer, pelo menos, vou ensinar, como eu disse, os primeiros craftings, né? Para vocês fazerem os craftings, vocês vão precisar, basicamente, de 2 itens. O provedor de padrões e o montador molecular. Aqui é onde ele vai ter os padrões de crafting de cada item. E no montador molecular,
ele vai fabricar aqui dentro os itens. Então, o montador vai olhar para esse cara e vai falar, é assim que faz. Aí ele vai vir aqui e vai fazer. E ele também aceita cards de aceleração, que é aqueles cards que eu já mostrei. E aqui ele aceita 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 padrões de crafting por provedor de padrões. Mas em outro vídeo, quando eu falar sobre Extended AI, existe uma versão desse cara que ele cabe mais ainda. Por enquanto esse aqui tá tranquilo. Então, se vocês colocarem o provedor de padrões na Crafting Table, vocês conseguem fazer ele nesse formato aqui, ó, mais fininho. E aí vocês podem vir e colocar direto aqui, tá vendo? Eu gosto de deixar ele em cubo, por conta do layout, né? Que você vê que vocês têm várias possibilidades de trabalhar. Tem como trabalhar com ele assim também, por exemplo. Você pode colocar e revestir todo esse bloco aqui com provedores de padrões. Só que isso tem um problema. Se você mandar fazer vários itens que vai usar esse mesmo montador molecular, esse montador molecular não vai dar conta. Então por isso que eu não costumo usar assim. Mas, no próximo vídeo a gente vai ver para automatizar máquinas usando o Applied. Então, além de armazenar, além de aprender a craftar, a gente vai aprender ele a conversar com outros mods, né? E ele é bem intuitivo contra isso. Então, por enquanto, vamos trabalhar com provedor de padrões em forma de bloco. Ah, como eu faço para conectar no sistema? Tranquilo. Qualquer lugar aqui, lembra que é um grande rede? Se vocês ligarem aqui, eles também vão ficar ligados. Mesma coisa, ele vai consumir canais, né? Então daqui dessa face ele está consumindo um canal. Isso mesmo. Por quê? O único item que gasta canal aqui é o provedor de padrões. O molecular, ó, ele não gasta, ó, 2, 2. Então vocês podem abusarem no molecular. E aí, nisso, vocês podem fazer... E isso é uma grande estrutura também de vários blocos, né? Então, vocês podem fazer em formato de cubo, que seria algo assim, né? E aí, vocês vão montando o cubo de vocês. Só que isso aqui vai ter um limite, tá? Ele vai consumir até... Ó, então, aqui consumiu 8. Se eu vim aqui, ó... Ele ainda consome 8 e tem 2 que não estão funcionando. Então, mesmo se eu vir com um cabo de 32, ele ainda não vai dar certo. Porque o próprio item de provedor de padrões, ele só aceita 8 canais. E aí, nesse caso, o que eu recomendo? Quando vocês tiverem a estrutura, vocês vêm, pega aqui do cabo e começa a montar outra estrutura. E aí vai estar tudo certo, entendeu? Vocês vão montando várias. Na nossa série a gente montou em formato de parede. Podem montar em vários formatos. Claro, tem que ser otimizado. Aqui, por exemplo, vocês podem otimizar mais ainda na hora dos craftings. Se vocês colocarem mais montadores aqui, ó. Vai ficar um pouco feio? Vai. Ó, ele continua com 8. Mas qual que é a vantagem? Porque ele vai ter mais lugares para ele jogar os craftings. Então você pode fazer algo assim, por exemplo. Ó, tá vendo? E ele ainda tá usando 8 canais. E aqui, ó, como eu disse, ele aceita os cards de aceleração. No início do jogo não é tão relevante não, porque senão não vão fazer itens complexos, né? Então, beleza. Essa é uma parte pra gente ensinar o sistema. Ele precisa desses itens. E a gente vai precisar aqui de mais 2 painéis. Então, um é o terminal de acesso aos padrões e outro de codificação de padrão. Então, codificação é assim que faz. E o de acesso é assim que faz. A gente vai usar um próprio provedor com o processador e o painel luminoso, que vocês já viram. E vamos colocar aqui, ó. E pode ser em qualquer lugar, tá? Mas igual eu comentei com vocês, vocês vão precisar acessar bastante, né, esses terminais. Então deixa uma parte bem acessível na base de vocês. Esse terminal aqui, a gente vai ter acesso aonde a gente pode colocar lá naqueles itens. Se você clicar com o botão direito neles, você pode colocar os padrões aqui dentro. Mas no meio dessa muvuca, você não vai ficar procurando. Então por isso que você usa o terminal de acesso. Então você vai acessando onde você pode colocar. Já o codificação de padrões é onde vai criar. Ele é muito parecido com esse. A diferença é que ele tem esse campo aqui, que é onde você ensina o sistema a fabricar.
E como você ensina? Vamos supor que você tem uma farm lá de madeira de carvalho, né? E aí você quer ensinar ele a fazer tábuas de carvalho. Tipo, tem lá o tronco armazenado da minha farm e eu quero que ele saiba fazer tábuas, né? Se você clicar aqui, ó, no codificador, ele já vai vir para cá automaticamente. Ou você pode colocar manualmente a tábua aqui e ele vai mostrar aqui o craft, né? Ou você pode arrastar aqui do J também, tá vendo? E aí no padrão de fabricação, que a gente vai deixar que ele vai fazer isso. Existe um de processamento, ferraria e de alvenaria. A gente não vai entrar nesse detalhe agora. Para os craftings é sempre esse primeiro. E a gente vai precisar de um item aqui, ó. E esse item é o padrão em branco, né? Para fazer ele é dessa forma, são itens que vocês já viram. E aí, tendo um item aqui, quando vocês clicarem, ele vai gastar um padrão em branco e ele vai ter o padrão de fabricação da tábua, né? Se vocês segurarem em Shift, ele vai mostrar, né? Ó, segurei, ele mostra o item que ele aprendeu a fazer. Então eu venho aqui no nosso terminal e coloco aqui em qualquer lugar, no caso aqui não vai fazer diferença. E com isso, quando a gente acessar o nosso sistema, apareceu madeira aqui, mas a gente não tem madeira. E antes de a gente craftar, se eu clicar aqui, ó, quantidade 10, próximo, ele não tem tronco, mas ele também precisa de CPUs para craftar. Então calma, tá quase, pessoal. Então a gente vai usar um armazenamento de fabricação. Cada receita, ela gasta uns bytes de armazenamento. E aí, quanto maior a receita mais complexa, mais armazenamento de fabricação a gente precisa. No caso, no início do jogo, vocês podem fazer a de 1K. É semelhante um pouco ao HD, que vai esse cara, só que vocês vão usar também uma unidade de fabricação. E também é interessante a gente fazer o coprocessamento também. Como vocês podem ver aqui na descrição, ele vai acelerar também os craftings, né? E para fazer ele também é bem simples. Então, né, em algum local aqui, né, da base de vocês vão separar um local para vocês colocarem as CPUs, né? Então, vou colocar aqui. O de fabricação de 1K, né? Vocês estarem no início, vocês colocam de 1K. Vou colocar também um coprocessador, vamos colocar aqui em cima. Ele vai ajudar a acelerar. E ele é um multibloco, né? Qualquer lugar que eu clicar aqui, a gente está falando de um mesmo acesso, né? E aqui ele vai mostrar os itens que estão sendo fabricados, né? Se vocês clicarem aqui, também tem um guia, né? Falando sobre essa estrutura multiblocos, né? Vocês podem juntar o de 1K com outros de 16, ele vai somando, né? Mas, um detalhe. Se vocês quiserem craftar 2 itens ao mesmo tempo, é interessante vocês terem separadamente. Porque senão, se você deixar junto, ele vai fazer um item com bastante armazenamento. Aqui você faz 2 itens de uma vez. Então, isso é muito importante. Então, no início do jogo, eu recomendo, fazem aí uns 4 aí, e aí vocês já vão conseguir trabalhar legal aí. Ó, fazem tipo aqui assim, ó. Pronto, vocês já vão conseguir trabalhar legal. Mas assim que vocês avançarem, vocês fazem um computador maior e tal. Mas ele também não precisa ocupar tanto espaço, não. Na nossa série mesmo, a gente tem alguns lá e não ocupam tanto espaço, não. Um item opcional que vocês podem fazer também é esse cara aqui, ó. Monitor de fabricação. O monitor nada mais é do que vocês conseguirem visualizar pelo lado de fora o que está sendo fabricado. Então, por exemplo, lembra lá da madeira? A gente agora tem processador, só que ele vai dar falta de tábuas, né? De troncos de carvalho. Vamos colocar alguns troncos aqui. Então agora eu vou tentar fazer. Ó, com a rodinha do mouse, dá para clicar? Dá. Só que se você clicar com o esquerdo e tiver item no estoque, ele vai pegar e não abrir a tela de craft. Então para craftar é com a rodinha do mouse. Aqui você coloca quantos você quer fazer. Então vamos colocar aqui 200. Clique em próximo. Ele vai mostrar, ó, vamos fabricar 200, eu vou usar 50 tábuas. Ah, legal. E ele vai usar 316 bytes. E aqui você clica em começar. E aqui ele já vai fabricando, ó. A gente vê aqui, ó, ele mostra qual computador está trabalhando e vocês viram que foi bem rápido, né? Então ele já fez as 200. Se eu quiser pegar, eu posso clicar aqui e eu pego pack em pack, né? Ou com o shift vou clicando, ele vai jogando
do meu inventário. Se eu clicar aqui, eu jogo de volta. Igual eu falei, se você clicar com o botão esquerdo, ele pega. Então, com a rodinha do mouse é sempre ideal. Então, assim que fabrica itens, né? No Apply Energy 2, né? Então, só com esse conhecimento aqui, vocês já vão saber muita coisa. Vocês vão saber fabricar os chips, né? O sistema de energia, o sistema de canais, armazenar os itens do seu mapa, acessar, guardar e tirar os itens do seu mapa, pesquisar, organizar aqui dentro mesmo. Vocês vão já sabem a fazer, ensinar o sistema a fabricar itens. Então, essa parte aqui é a base do Apply Energy 2. Se você não souber aqui, não adianta a gente avançar com os outros itens, né? E eu vim aqui no nosso mapa aqui da nossa série de Aldemods 10 para vocês conhecerem na prática aqui no Survival tudo que a gente já fez, né? Não vou mostrar tudo, na verdade, mas aplicações aqui do Apply Energy 2. Então, como vocês podem ver, né? Eu tenho aqui a parte 7x7 aqui e eu tenho os painéis aqui numa central. Então, aqui tem a parte, né, do aceitador de energia que eu falei para vocês, da cédula de energia, né? Alimentando o nosso sistema do Applied. Aqui tem os meus provedores, né, com os moleculares. Só que a diferença é que aqui ele é um extended, né? Então ele aceita mais. E o molecular também, ele faz vários trabalhos, né? Eu vou mostrar em próximo vídeo sobre extend. Mas esse layout pode ser também do normal, né? E aqui debaixo da terra eu estou fazendo as ligações, né? Ó, se eu entrar aqui, dentro aqui do meu controlador, eu faço as ligações para cima, né, para ficar escondido. E aqui eu vou conectando, vocês não estão vendo, então fica mais clean, né? E o lado de cá é onde eu tenho meus computadores, né? Eu tenho um armazenamento do máximo, que é o de 256K. Eu coloco aqui o monitor para eu ir vendo daqui, ó, logo daqui onde eu peço. E aqui tem as unidades de processamento. Igual eu falei, é interessante você ter vários para ter vários crashes ao mesmo tempo. E aqui é um requisitor ME que eu vou mostrar nos próximos vídeos, que ele consegue estocar itens, né? Tipo assim, tá, ele sabe fazer madeira. Mas em vez de toda hora eu pedir para fazer madeira, ele pode armazenar um valor X também. Eu vou mostrar nos próximos. Aqui os armazenamentos, né? Eu já tenho vários sendo usados, inclusive um aqui que é do Extended AE. E aqui também eu vou mostrar depois nos próximos tutoriais os terminais sem fio, né? Eu consigo acessar o meu sistema aqui. E como vocês podem ver, a gente tem muito item. Olha isso. Então, a gente sabe fabricar muita coisa e armazena muita coisa. Então, olha aqui, ó. Tudo isso aqui é onde, às vezes, estão em algumas máquinas e itens que são craftáveis pelo meu sistema. Então, tem muita coisa. E o próprio terminal também tem muita coisa. Eu vou colocar aqui, ó, por ordem de número de itens e do maior para o menor. Olha isso. Tem item aqui, ó, que tem 141 mil no estoque, 97 mil, ó. Então imagina tudo isso se você fosse armazenar em baú. Então é muita coisa. Agora que eu consigo fabricar, né, ó, vou colocar aqui, fabricáveis. Todos esses itens aqui são fabricados. Se eu pegar aqui um item bem complexo, por exemplo, que é o ômega. Se eu clicar aqui, olha quantos itens. Ó, ele vai usar 2.300. E olha aqui, né? Quantos itens ele vai usar, né? Ele vai usar 1000 desse cara, né? 120 e pouco, 32 estrelas do Nether, tá vendo? Então você vai escalonando, né? Seus crafts a um nível cada vez maior. Isso vai facilitando. Por isso que eu falo que o Apply Energy 2, eu recomendo ser um dos primeiros mods que você vai iniciar no seu modpack, caso tenha o mod do Apply Energy 2. Porque ele vai facilitar em todos os mods, né? Ó, se vocês repararem, eu vou colocar aqui todos, vou colocar mod. Eu gosto de deixar assim, que os primeiros vão ser do Applied. E aí, você vê que fica legal, ó, porque fica aqui, ó, os itens do Aldemodium, do Ars, então fica tudo juntinho. Eu gosto particularmente. Mas claro, você não fica rodando aqui, geralmente você vai, por exemplo, @AE2, você filtra só itens do Aldemodium. @Mecanism, só itens do Mecanism. Então geralmente eu uso o filtro, né, @Pipes, por aí vai. Então vamos cortar para o nosso mundo do tutorial de novo. Então esse foi o primeiro tutorial do Apply Energy 2, extremamente atualizado. Estamos aqui na versão 1.21.1 do Minecraft. Você aprendeu bastante coisa a começar o mod, armazenar seus itens,
sistema de canais, energia, computadores, crafting. Então, esse vídeo ficou bem completo, deu bastante trabalho fazer e editar, então deixe seu like, muito importante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal. Se você gosta de vídeos, né, de séries de modpack, tem a série no canal do mod ATM10, que é o All the Mods 10, e já tem mais de 20 episódios aí no canal, e a gente utiliza esse mod aqui na série, né? Então você pode ver na prática. Você viu aí um trechinho que eu deixei mostrando o nosso mapa na prática, mas, claro, confira aí todos os episódios. E ainda tem várias coisas para ensinar desse mod, então, você estando inscrito aí com o sininho ativado, você vai saber quando lançar a parte 2 e eu deixo aqui na descrição do vídeo também, caso já tenha sido lançado, para você sair desse e, se você quiser, já ir para a parte 2 desse tutorial do Applied. E valeu! E fui!